Provérbios, capítulo de número 30, a partir do verso de número 11. Nós vamos ler o versículo de número 11, 12, 13 e 14. Provérbios, capítulo de número 30, versos 11, 12, 13 e 14. Talvez, querido, essa palavra seja uma resposta de Deus para a sua vida. Creia nisso. Queria que você prestasse bastante atenção em tudo aquilo que vai ser dito nessa noite. Verso 11 diz assim: há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos porque nós temos a sua palavra e queremos ouvir a sua voz. Pedimos a Deus que o Senhor fale conosco nessa noite, pelo seu Espírito que está neste lugar, pelo seu Espírito que habita em nós, que a sua palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração, venha de encontro, ó Papai, à nossa alma, aos conflitos de nossa alma, gerando em nós transformação. Nós recebemos a sua palavra, queremos ouvir a sua voz. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, e nos guie a todo conhecimento da verdade, pelo seu Espírito que em nós habita, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu penso que não existe algo mais importante para nós, a nossa vida, do que os nossos relacionamentos. Eu penso que os relacionamentos, de fato, é o que nós temos de mais importante nesse período de tempo que vamos viver sobre a face da terra. E por que eu digo isso? Porque tudo na sua vida vai depender dos seus relacionamentos. Tudo que você projetar na sua vida vai depender de que se você tem ou não relacionamentos saudáveis. Por exemplo, você nasceu, você veio ao mundo, quando você nasce, você já depende de um relacionamento com os seus pais. Se foram seus pais que te criaram, você depende de um bom relacionamento com os seus pais. Quando nós entramos na fase da infância, adolescência e juventude, nós começamos a construir relacionamentos que vão ser definitivos para nós. Como, por exemplo, o círculo de amizade que você vai ter na sua infância, se você lembra, se você é homem, aqueles meninos que você jogava bola no meio da rua, soltava pipa, essas pessoas, esse ciclo de amizade influenciaram você, esses relacionamentos influenciaram você para aquilo que você é hoje. Crescemos um pouquinho mais, vamos para o colégio e vamos nos relacionar, não só com os companheiros de classe, mas com os professores e assim por diante. Ou seja, tudo que eu vou ser na vida depende dos relacionamentos que tive. Existe um ditado que ele é um ditado popular, mas que ele é muito preciso, que diz assim: me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Olha para mim, uma pessoa que não tem envolvimento com crime, que não tem envolvimento com coisas erradas, jamais vai conseguir andar ou se relacionar num ciclo de amizade de pessoas criminosas. Alguém que não é corrupto, alguém que não é injusto, jamais vai conseguir ter um bom círculo de amizade, relacionamento com pessoas corruptas, com pessoas injustas. Alguém que não vive a vida em pecado
jamais vai conseguir se relacionar ou ter um ciclo de amizade, um relacionamento saudável com alguém que vive nessa prática. Por quê? Porque os nossos relacionamentos nos definem. Os relacionamentos que você tem hoje é que vão definir. Eu sempre falo com a minha esposa, a gente conversando, é incrível como duas pessoas totalmente diferentes, a partir do momento que começam um relacionamento e normalmente se casam, elas passam a ser totalmente iguais. Eu conheci pessoas que eram diferentíssimas antes de se casarem. E depois de se casarem e começarem a conviver, começaram a ficar exatamente iguais. Sabe por quê? Porque os nossos relacionamentos nos definem. A minha esposa disse assim: amor, eu estou ficando igualzinho a você. E eu falei: isso é bom, isso é ruim? Ela falou assim: tem um avião aí, irmão. Ela disse assim: estou ficando chata igual a você. Então eu penso que isso não é bom. Ou isso é bom. Mas por quê? Porque os nossos relacionamentos nos definem. O diabo, sabendo disso, sabendo que a sua vida vai ser definida pelos relacionamentos que você tem, ele vai tentar entrar no meio desses relacionamentos para de alguma forma destruir a sua vida. Por quê? Porque os nossos relacionamentos nos marcam, nos formam, nos geram. Os nossos relacionamentos nos propagam para aquilo que vamos ser na vida. E o diabo, de alguma forma, vai tentar entrar nos relacionamentos que você tem mais próximos para tentar fazer com que você tenha uma vida destruída ou mesmo que você nunca consiga alcançar êxito na vida. A prova disso é o que nós vemos hoje em nossa sociedade com relação a pais e filhos. Como é que nós vivemos hoje em sociedade? Filhos que não se submetem aos pais, pais que de todas as formas provocam os filhos, irritam os filhos, e isso causa um desgaste no primeiro relacionamento que uma pessoa tem. Professores que vão para a sala de aula, dar aula, mas que não gostam dos alunos. Alunos que não gostam dos professores. Cidadãos que não gostam de nenhum tipo de autoridade. Polícia, juiz, políticos e assim por diante. Por quê? Porque o diabo ele tem deteriorado todos os relacionamentos próximos a nós, para que de alguma forma venhamos a ser marcados e incapazes de nos relacionar com alguém com qualidade. Preste atenção. Como é que o diabo tem feito isso, pastor? Tem aberto em nós feridas em relacionamentos. Feridas em relacionamentos. Você se relaciona com a pessoa, você tem um nível de relacionamento com essa pessoa, e de alguma forma, essa pessoa consegue abrir em você uma ferida, um machucado, ela te machuca, ela te fere. E quando essa ferida, ela não é curada, ela não é cicatrizada, ela não é estancada, você entra num processo. Você entra num processo chamado o ciclo da ferida, o ciclo que um machucado ele tem em nosso corpo. Mas no caso dos relacionamentos, a ferida não é no corpo, é na alma. E nós temos muitas pessoas que só não conseguem avançar na vida porque tem a alma ferida, tem a alma machucada, tem a alma ela está contaminada por uma ferida. E nos tornamos pessoas fechadas, inacessíveis, nos tornamos pessoas que não conseguem se relacionar com clareza com ninguém. Pastor, como isso acontece? Primeiro passo do diabo é fazer com que você se decepcione com pessoas com que você se relacionam, que exercem autoridade sobre a sua vida. Nada gera mais trauma em uma pessoa do que a decepção.
com alguém que está próximo. E é interessante, porque nós não nos decepcionamos com quem está longe. Se entrar alguém aqui que você não conhece e dizer assim, olha, não gosto de você, você para mim não passa de nada, você é um lixo. Você vai olhar e dizer assim, sai daqui, nem te conheço, vai para lá. E a sua vida vai continuar normalmente, por quê? Porque isso não te fere. Agora, se alguém que você convive, que você está junto, que você tem sentimento, que você ama, de alguma forma gera decepção em você, isso te fere, isso te machuca. Quando é que nós somos decepcionados, pastor? Quando nós esperamos algo de alguém e aquilo não vem. Ou quando nós esperamos da pessoa uma atitude e ela tem outra, contrária àquilo que nós queríamos, ou contrária àquilo que nós esperamos. Então vem a decepção, e a decepção gera ferida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se decepcionou com alguém que era próximo de você? Você já se decepcionou com os seus pais? Com os seus irmãos? Com algum líder? Com alguém que representava para você alguma coisa? Com alguém que representava para a sua vida alguma coisa? Você já se decepcionou com uma pessoa que era próxima a você? Se sim, é provável que nesse momento, no momento da decepção, foi aberta uma ferida na sua alma. E talvez você nem saiba que ela está aí. Pastor, quando eu olho para os meus pais, eu sinto que eles poderiam ter feito por mim o que não fizeram. Quando eu olho para as pessoas que são mais próximas de mim, eu me sinto injustiçado, pastor. Eu sinto que eu sou vítima de injustiça. Não são justos comigo. Decepção. A decepção gera ferida. Quantos estão aí? Diga assim para o seu irmão, fala assim, irmão, decepção gera ferida. Você já se decepcionou com alguém? O que mais vai gerar uma ferida em mim, pastor? Rejeição. Rejeição. Quem aqui já foi rejeitado? Irmão, eu penso que a rejeição é um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir. Quando você se sente rejeitado por algum motivo. E preste atenção, quando você se sente rejeitado por alguém que está próximo a você, aí é pior ainda. Rejeitado, eu lembro que os meus irmãos são mais velhos do que eu. E eu, então, sou o caçula da família. E como sempre, né? As mães, os pais, eles tendem a mimar mais o caçula. Então, o caçula é mais mimado. Então, lá em casa, eu sempre fui o mais mimado. Eu preciso admitir isso. Minha mãe sempre fez tudo que eu queria, ela fazia. E não era assim com os meus irmãos. Por exemplo, eu e o meu irmão brigava, quem apanhava era ele, da minha mãe. Não importa o motivo, era ele que apanhava. Eu e minha irmã brigava, quem apanhava era ela. Por quê? Porque eu era o caçula. Só que isso gerava neles um sentimento ruim. E eles, para se vingar de mim, muitas vezes, eles me rejeitavam. Então tinha o círculo de amigo deles, e eu era o mais novinho, eu tinha vontade de brincar com eles, eu tinha vontade de estar junto com eles, mas eles não. Aqui não te cabe. Rejeição. Parece algo sem importância, pastor, não é sem importância, porque isso vai gerando dentro da gente ferida. Rejeitado pela cor da pele, rejeitado pela classe social, rejeitado, às vezes, por uma suposta incapacidade de fazer alguma coisa. Rejeição. Quantos de nós já não fomos rejeitados? A rejeição abre ferida na alma. Rejeitado pelo estereótipo, pela forma física.
Rejeitado porque você olha para você e as pessoas olham para você e de repente elas veem em você algo de anormal e te rejeitam. Rejeitado pela posição que você ocupa. Isso é muito singelo. Conversando uma vez com a pastora Dani, esposa do Bispo Júnior, eu percebi algo interessante. Ela me contou algo interessante. Que enquanto todas as pessoas do colégio que estavam com ela, as crianças, eram rejeitadas porque eram pobres demais, ela era rejeitada porque era rica demais. Então, todas as crianças iam para o colégio de ônibus, de carroça, de bicicleta. Os pais levavam como podia. E ela ia de motorista particular. Então, quando as crianças viam ela descendo daquele carro, sendo escoltada por um motorista particular, rejeitavam ela. E aí, ela entrou num processo pela rejeição de não querer ser rica. Até mesmo de, quando ir para o colégio, vestir a pior roupa, o pior sapato. Quando ia comprar material, não querer comprar. Por quê? Porque a rejeição dói, seja ela por qualquer motivo, e abre-se ferida. Pastor, o que mais abre ferida na gente? Injustiça. Principalmente quando você é injustiçado e não pode fazer nada. Isso machuca a gente. Quando as pessoas são injustas, quando as pessoas nos medem com duas balanças, isso abre ferida terrível. Eu penso que a ferida foi aberta em mim, na minha infância, pela rejeição dos meus irmãos, mas nos meus irmãos foi aberta uma ferida pela injustiça da minha mãe, de me privilegiar. Quantos estão aí? Quantos já não se sentiram injustiçados? Pastor, o que mais abre ferida na gente? Briga, discussão, desentendimento. Na hora da raiva, nós falamos palavras. E a palavra, irmão, é como... A Bíblia diz que a palavra é como uma pedra lançada, ela não volta atrás. Na hora do calor da discussão, você fala palavras que ferem a alma. Você ouve palavras que ferem a alma e abrem em você feridas. Quantas mulheres não estão feridas em seus casamentos por palavras que ouviram do marido? Quantos filhos não são feridos com os pais por palavras que ouviram dos pais? Quantas pessoas dentro da igreja não são feridas com o pastor, com líderes, porque ouviram palavras que ofenderam? E a ferida é aberta. E o machucado está lá, na alma. Agora, qual que é o problema? O problema é que por nós não termos clareza que os relacionamentos para nós são indispensáveis e ter um bom relacionamento, ao invés de nós esclarecermos o problema, a injustiça, ao invés de esclarecermos que você se sentiu injustiçado, que você se sentiu ofendido, que você se sentiu magoado, você prefere guardar aquilo. E ninguém sabe daquilo que você carrega dentro de você. Ninguém sabe da sua revolta contra os seus pais. Ninguém sabe da sua revolta contra o pastor. Ninguém sabe da sua revolta contra o seu líder. Ninguém sabe da sua revolta contra o seu marido. Ninguém sabe da sua revolta contra os... Porque você prefere esconder, ocultar, vestir uma capa. E aí nós vamos para o segundo estágio dessa ferida. Quando você fere, quando você machuca o corpo automaticamente vai criar uma casca. Quem já machucou aqui? Lembra? Cria aquela casca. Por quê? Porque o corpo quer rapidamente ocultar. Mas se você for no médico, se você for em um hospital, a primeira coisa que os enfermeiros vão fazer é tirar aquela casca. Por quê? Porque aquela casca impede o ferimento de se cicatrizar. Quando nós ferimos a alma, quando nossa alma é ferida,
A primeira coisa que nós fazemos é nos fechar. Por quê? Porque aparentemente parece que você se torna vulnerável se você de alguma forma tentar dizer, olha, eu estou ofendido, eu estou magoado, eu me senti injustiçado, eu me decepcionei com você. Não, eu não vou dizer isso, porque isso me faz vulnerável. Eu prefiro me fechar, eu prefiro me esconder, eu prefiro ocultar, eu prefiro fingir que nada está acontecendo, eu prefiro fingir que a minha alma está limpa, do que abrir o meu coração e dizer, olha, me decepcionei com você, me senti injustiçado por você, estou ofendido contigo, estou magoado com você, por aquilo que você me fez. Preferimos ocultar a ferida, ocultar a mágoa. Qual que é o problema disso, pastor? O problema disso está no versículo de número 11. Diz assim, há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Sabe por quê? Porque está ferido, está magoado, está triste, está decepcionado. E por esse motivo, essa geração não consegue bendizer, não consegue olhar com bons olhos, mas dentro dessa geração, o que há é apenas maledicência por estarem decepcionados. O texto coloca a figura dos pais, mas nós podemos ampliar aqui para todo tipo de pessoa que você se relaciona, que de alguma forma exerce influência sobre a sua vida. Todo tipo de pessoa que você se tem relacionamento, que exerce influência sobre a sua vida. E aí, preste atenção, nós começamos a construir relacionamentos aparentes, aonde eu olho para você, abraço você, convivo com você, estou com você na mesma igreja, convivendo no mesmo lugar, sentado no mesmo banco, mas dentro de mim há uma ferida que faz eu amaldiçoar você em meu coração, porque eu não sou curado, porque eu resolvi encobrir a minha ferida. Quantas pessoas dentro da igreja, irmão, já não se decepcionaram comigo? Eu tenho a plena consciência disso. Pessoas se decepcionaram comigo de repente porque esperam algo de mim que eu não ofereci, ou esperavam de mim uma atitude, eu tive outra. Pessoas que se ofenderam comigo porque eu falei alguma coisa e a pessoa se sentiu ofendida. Eu sei que são inúmeras. Agora olha para mim. Sempre quem perde é quem encobre a ferida. Sempre quem perde é quem vai querer maquiar um sentimento de mágoa dentro de si. Preste atenção, quem ofende muitas vezes nem sabe que ofendeu. Quem ofende, às vezes, não é por intenção. Eu penso que dentro da igreja, a maioria das vezes não é por intenção. Quem às vezes comete injustiça, nem sabe que cometeu uma injustiça. Quem às vezes rejeita, nem sabe que está rejeitando. Preste atenção. E nós nos colocamos como vítimas. Vítimas do quê? Da rejeição, da injustiça, vítimas da decepção, vítimas do mundo. Pegamos todas as feridas da alma, encobrimos elas e ficamos como vítimas. Como pessoas que são vítimas. Olha para mim, querido. A decisão de encobrir a ferida é sua. A decisão de esconder a mágoa é sua. A decisão de não pôr para fora é sua. Sabe por quê? Porque uma vez que nós colocamos para fora, uma vez que nós nos pomos a ferida, essa ferida é curada, é sarada, ela é restaurada. Quando decidimos esconder, temos que conviver com ela. Quantos estão aí? Pergunte para o Senhor, fala assim, irmão, como é que está a sua alma?
em relação aos seus relacionamentos. Se você carrega a mágoa de qualquer pessoa dentro de você oculta, a sua alma está apodrecendo. Eu vou repetir, pastor, que frase forte. Mas é uma realidade. Se você carrega mágoa de pessoas dentro de você, seja elas quem forem, e por motivo, pode ser o pior motivo. Você pode ter toda a razão para estar magoado. Mas se você guardar essa mágoa dentro de você, ocultando-a, a sua alma está apodrecendo. Qual que é o resultado? A partir de então, você não vai conseguir ter relacionamento saudável com mais ninguém. Sabe por quê? Aquele relacionamento frustrado do passado sempre vai te vir à tona. Todas as vezes que vocês pensarem em se relacionar com alguém. Olha para mim. Uma pessoa que se decepcionou com uma amizade, ela nunca mais quer ter amigos. Sabe por quê? Ela vai dizer assim, amizade para quê? Para me decepcionar? Mas não são todos os amigos que vão te decepcionar. A verdade é que você não curou um trauma do passado. Uma pessoa que foi decepcionada num relacionamento amoroso, sentimental, a tendência é ela não conseguir se envolver completamente com mais ninguém. Uma pessoa que dentro de um relacionamento, num casamento, foi traída, a tendência é não confiar mais em ninguém. Sabe por quê? Porque ficou a ferida na alma. E está escondida aí dentro. E nós temos medo de expor. Primeiro passo, a ferida é aberta. Segundo passo, eu escondo ela. Eu oculto ela. Quantos estão aí? Algo muito interessante que o bispo disse aqui ontem. E eu quero relembrar. Muitas vezes, muitas das coisas que nós fazemos na vida, a maior motivação não é uma motivação legítima. É fruto de uma ferida da nossa alma. Seus pais, de repente, falaram para você uma palavra, dizendo, olha, você não vai ser ninguém. Você não vai ser ninguém na vida, você não presta, você é um vagabundo. E aí hoje você faz de tudo para vencer na vida, não porque você quer vencer na vida, mas você quer provar para os seus pais que eles estavam errados. Vou provar para o meu pai que ele está errado. Você está fazendo a coisa certa com a motivação errada, sabe por quê? Porque há ferida na sua alma. De repente você ouviu da sua mãe, olha, você não vai ser feliz com ninguém. E você começou a se entregar desesperado em busca de um relacionamento, só para mostrar para sua mãe que ela estava errada. De repente, dentro da igreja, você ouviu de um líder, ou mesmo do pastor, não me recordo se eu já disse isso a alguém, mas talvez tenha dito, olha, irmão, você não serve, você não vai para frente, e você está trabalhando com toda a motivação, mas não a motivação correta. Vou provar para o pastor que ele está errado. Vou provar para o meu líder que ele está errado. Vou provar para o mundo que eles estão errados. Ei, a ferida não pode ser o nosso combustível. Tem pessoas que são excelentes no que fazem, com a motivação errada, porque estão escondendo uma ferida que está exposta na sua alma. Escondemos a ferida, ela foi feita, nós escondemos ela. Qual que é o terceiro passo? Ninguém vai conseguir ficar com uma ferida dentro de si sem que ela tenha consequências. Sem que comece a aparecer as consequências da ferida. E que consequências são essas? Nós começamos a compensar a dor que temos dentro de nós. Começamos a compensar essa dor de que forma? Nos vitimizando.
nos tornando vítimas. Nos tornamos pessoas melindrosas. Pessoas que, para se relacionar com elas, você vai ter que ter muito cuidado. Porque qualquer palavra colocada fora do lugar já vai gerar um transtorno enorme. Pessoas não resolvidas. Pessoas que vão viver a vida de uma forma que nunca vão conseguir, de fato, serem esclarecidas na vida. Sabe por quê? Porque há ferida dentro delas. Se decepcionaram lá atrás. Pessoas que não vão conseguir suportar correção. Pessoas que nunca vão se entregar por inteiro em nenhum tipo de relacionamento. Pessoas que não vão admitir sobre elas nenhum tipo de liderança. Sabe por quê? Porque se decepcionou, tem ferida aberta em algum relacionamento. Agora deixa eu te dizer, irmão, todo lugar que você for na sua vida, vai existir pessoas que vão liderar sobre você. Não vai existir lugar no planeta Terra que você vá, que não tenha líderes sobre você. Na sua casa, se você ainda mora com seus pais, os seus pais vão liderar sobre você. Você vem para a igreja ela é estabelecida sobre uma base de liderança. Tem o pastor que é líder, tem os líderes que são líderes, discipuladores que vão liderar você. Eu vou para a escola, lá não tem líder, tem sim. Diretor, professor, supervisor, vão liderar sobre você. Eu vou andar no meio da rua porque no meio da rua não tem líder, tem sim. Se você for andar aí, você vai encontrar uns cidadãos aí meio de verde, CMTU, Polícia Militar. Não vai existir lugar que você vai que não tenha alguém liderando. Qual que é o problema? Eu sou ferido. Não consigo me relacionar. Não consigo admitir que alguém lidere sobre a minha vida. Eu não consigo ser pastor, mas o senhor não viveu o que eu vivi, realmente, eu não vivi o que você viveu. Agora deixa eu dizer, quem está perdendo é você. Quem está perdendo é você, sabe por quê? Porque guardar a ferida da mágoa dentro de nós é o mesmo que você olhar para a pessoa e dizer assim, olha, eu quero que você morra. Você olha para a pessoa que te ofendeu e diz assim, eu quero que você morra. E para você morrer, eu vou tomar um copo de veneno. Aí eu tomo veneno, querendo que você morra. Presta atenção, querido. A mágoa é tomar veneno, querendo que o outro morra. Sabe quem vai morrer? Você. É você que vai morrer. Se você guarda a mágoa no seu coração, preste atenção, querido. Os seus relacionamentos não serão saudáveis. E aí eu me levanto contra todo tipo de pessoa que para mim é uma ameaça. Dentro da igreja, os líderes, no colégio, os professores. Por que você acha que tem tanto aluno revoltado com o professor nos colégios? Fruto do relacionamento com os pais. E eu vou compensar a minha ferida me defendendo de tudo e de todos. E por fim, quando eu me defender, eu vou me isolar. Eu vou para o meu canto. Eu não quero falar com ninguém. Eu não quero que ninguém fale comigo. A vida é minha, nela mando eu. Quero viver a minha vida. E você se isola. Você fica no canto. Mas quando você perceber que você vai para o canto e as pessoas não vão te dar a atenção que você está querendo, aí vem o último processo. É quando eu vou colocar para fora a minha ferida e vou me tornar um rebelde, maledicente, falando mal de tudo e de todos, culpando tudo e todos. Sabe por que eu sou assim, pastor? Eu sou assim porque meu pai me abandonou.
Sabe por que eu sou assim, pastor? Eu sou assim porque a minha mãe não cuidou de mim. Sabe por que eu sou assim, pastor? Eu sou assim porque eu nasci na favela. Eu nasci num bairro pobre. Sabe por que eu sou assim, pastor? Porque ninguém nunca me deu oportunidade. Sabe por que eu sou assim, pastor? Eu sou assim porque abusaram de mim na minha infância. Sabe por que eu sou assim, pastor? Eu sou assim porque o governo é corrupto. Sabe por que eu sou assim, pastor? Eu sou assim porque as igrejas não conseguiram me acolher. E aí vou começar a culpar. Sabe por que eu sou assim, pastor? Eu sou assim porque o Senhor não me dá atenção. Sabe por que eu sou assim, pastor? Eu sou assim porque o Senhor não me atende. O Senhor não vai na minha casa me visitar. E vou começar a culpar todo mundo que está à minha frente. E tudo que acontece à minha volta. Começar a maldizer. Essa igreja não presta. Não há amor nessa igreja. Minha família não presta. Meu pai não presta. Minha mãe não presta. Meu esposo não presta. Minha esposa não presta. Quantas pessoas você encontra afundados em erro, que colocam a culpa em outro? Lembro de um dia estar conversando com um homem dentro da igreja, um homem de dentro da igreja, que traía a sua esposa. E todo mundo sabia, menos ela. E de estar conversando com ele e em um certo momento eu disse assim, olha, eu preciso, como pastor, corrigir você. Você está errado. Você não pode fazer isso com a sua esposa. Ele falou para mim assim, você conhece a minha esposa? Conheço. Conheço ela. Vejo ela na igreja sempre. Ele disse assim, vou te dizer quem é a minha esposa. A minha esposa, ela está muito acima do peso. A minha esposa não se arruma. A minha esposa não faz um cabelo, a minha esposa não faz a unha, a minha esposa não se produz para mim. Como é que você quer que eu seja fiel a ela? E eu perguntei assim para ele, então quer dizer que a culpa de você trair a sua esposa é dela? É. Sei que as irmãs ficaram muito bravas agora, mas preste atenção. Isso não é diferente de você que dá desculpa dentro da igreja de não avançar. Pastor, sabe por que eu não avanço, pastor? Porque o Senhor não me ensina. Ah, porque meu líder não cuida de mim. É a mesma coisa. Culpamos pessoas por nosso fracasso, sabe por quê? Porque somos feridos e não conseguimos nos relacionar com transparência, com clareza. Sabe qual que é o problema? Verso 12. E essa geração, aos seus próprios olhos é pura. Ah, pastor, eu não tenho defeito. O defeito está no Senhor, está na igreja. Ah, pastor, eu não tenho defeito. Sabe em quem está o defeito? É no meu pai, na minha mãe. Aos meus próprios olhos, eu sou puro. Mas a verdade é que eu nunca me purifiquei da minha imundícia. A mágoa, o ressentimento, é uma imundícia que está corroendo a alma de muitas pessoas dentro da igreja. Aí olhamos para nós mesmos como a vítima de tudo. Eu posso ser bem sincero com você, irmão? Posso ser bem sincero com você? Sim ou não? Sim ou não? Não importa onde você nasceu, não importa filho de quem você é, não importa o que fizeram com você, você não é vítima de nada. Porque o seu futuro é você que constrói. Irmão, eu estou cansado. Cansado não no sentido de estar cansado, mas cansado por muito ver pessoas dentro da igreja
que vivem se fazendo de vítima. Porque sofreram. Porque foram injustiçadas. Porque foram rejeitadas. Irmãos, se eu fizer uma pergunta aqui, todo mundo foi rejeitado. Todo mundo foi injustiçado. Todo mundo se decepcionou com alguém. Se todos nós formos se fazer de vítima, irmão, não vai existir uma igreja saudável. Vou te contar um pouco da minha história. Nasci numa família pobre. Passei fome. Com 8 anos de idade eu trabalhava na roça. Para, junto com a minha mãe, trazer comida para dentro de casa. Meu pai me abandonou quando eu tinha 8 anos de idade para ir morar com uma prostituta, com uma mulher de bar. Ia para a escola com chinela havaiana, um chinelo de uma cor e outro da outra. Primeira vez que eu entrei dentro da igreja, da igreja que eu estou, a comunidade, eu escondi o meu pé debaixo do banco, porque meus sapatos estavam furados. O dia que eu entendi que Deus tinha me chamado para ser pastor, o meu pastor disse assim: você não serve para isso. Com 16 anos de idade eu era pai. Trabalhei desde os meus 8 anos de idade. Colhi café, mandioca, amendoim, algodão, cortei cana. Fiz todo tipo de serviço braçal. Fui servente de pedreiro por muito tempo. Só que teve um dia que a palavra de Deus iluminou a minha alma. E eu percebi, na verdade, que tudo que eu tinha sofrido só me seria útil se me servisse de experiência e não de rancor contra as pessoas. E eu comecei a passar um filme na minha cabeça de tudo aquilo que tinha me ferido. Tudo. Quantos estiveram aqui ontem? O bispo estava aqui. Eu colhi algodão e arranquei amendoim na fazenda dele. Nem sonhava que ele ia ser bispo, nem que eu um dia ia encontrar ele. Um dia, depois de muito tempo, pastor, ele falou: vamos lá fazer um churrasco lá na casa da minha, lá na fazenda da minha mãe. Nós fomos. E quando nós chegamos na porteira, eu lembrei de um dia, eu lembro-me como se fosse hoje. A diária na roça era R$8 naquela época. R$8 era a diária. E eu era pequenininho. Mas eu sempre trabalhei muito e trabalhava igual os grandes. Naquela fazenda, arranquei amendoim o dia inteiro, no sol. Quando chegou a tarde, a hora de entregar o que nós chamávamos de talão, que era um papelzinho que você, no final da semana, ia receber. O gato, o fiscal da roça, olhou assim e disse: você é muito pequeno, vou te dar só a metade, R$4. E eu chorei muito, porque já havia uns dias que nós estávamos comendo arroz com farinha, e se não fosse meu finado avô, nós estaríamos passando fome. E eu percebi que isso gerou uma ferida em mim. E eu, um dia, confessando a um pastor amigo meu, comecei a colocar para fora. E dizer: olha, eu senti vontade de matar aquele homem. Eu senti vontade e tentei matar o meu pai por 2 vezes. Eu dizia assim: eu não consegui perdoar ele pelo que ele fez. Comecei a colocar para fora, num encontro com Deus. Todas as pessoas, e comecei a fazer uma lista, irmão, e não era poucas, de pessoas que eu tinha mágoa, que eu tinha ressentimento, que eu tinha guardado rancor. Sabe o que aconteceu? Irmão, eu já senti isso 2 vezes, a minha vida toda, 2 vezes. Eu senti como se o meu peito estivesse abrindo,
literalmente, como se estivesse abrindo o meu peito e algo estivesse saindo. Eu senti isso uma vez, quando eu me afastei da igreja, e uma missionária orou por mim, muito tempo atrás. E a segunda vez foi nesse dia que eu comecei a contar e colocar para fora as pessoas que eu tinha mágoa, a pessoa que eu tinha raiva, e comecei a falar, e parece que o meu peito começou a abrir, eu senti a carne abrindo. E quando, depois de 1-2 horas ali de conversa, e de chorar muito, no final, irmão, a impressão que eu tinha é que eu estava leve. E um fardo tinha saído das minhas costas. Sabe por quê? Porque a mágoa, a decepção, é um fardo muito pesado para carregar, que destrói a alma. Pastor, eu quero me livrar disso. O senhor está falando aí, eu estou vendo a minha história. Pastor, eu penso que eu tenho muito problema com muita gente. O que eu faço para sair disso? Primeiro passo, você tem que reconhecer. Reconhecer, pastor? Reconhecer o que, pastor? Reconhecer que você carrega mágoa dentro de você. Reconhecer que você tem ressentimentos dentro de você. Reconhecer que você tem frustrações dentro de você. Reconhecer que você é decepcionado com muitas pessoas. Primeiro passo é reconhecer. Tem pessoas, irmãos, que não querem reconhecer de forma alguma. Reconhecer. Realmente, eu sou uma pessoa que carrega mágoa dentro de mim. Eu sou uma pessoa decepcionada com muitas pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sou frustrada com gente. Uma vez que você reconhecer que você precisa confessar. A mais B. O porquê você guardou essa mágoa. Se você não tiver acesso à pessoa que te magoou, ou se você achar que ela não vai te ouvir, procure alguém que você confie. Recomendo que seja um líder espiritual. E confesse. Olha para mim. Você sabia que de cada 10 crianças do sexo masculino, 6 foram violentadas na infância? Dessas 6, isso é uma pesquisa, é uma estatística. Uma tem coragem de confessar. E aí, irmão, quando esse homem cresce, ele vai se tornar um bárbaro com a mulher, com os filhos. Mas nada mais é o reflexo de algo lá da infância. Na hora de você colocar para fora. É isso. Está na hora de você colocar para fora. Confessar. Pastor, mas é vergonhoso. Vergonhoso é carregar uma ferida na alma. Isso que é vergonhoso. Pastor, e se eu confessar? Você vai ser confrontado pela palavra de Deus. Preste atenção. Tem pessoa que sofreu muito nas mãos de alguém. Se decepcionou, foi ferida, machucada. E quando ela vem confessar, o que ela está esperando? Que alguém diga assim, olha, você tem razão de estar magoado. Você tem razão de estar assim. Você tem razão de estar ofendido com a igreja. Você tem razão de estar ofendido com o pastor. Não é isso que você vai ouvir. Porque não importa o que tenham feito a você, você não tem razão de ficar ofendido. Então você vai ter que aceitar o confronto da palavra. E perder a razão para ganhar a cura.
perder a razão para ser sarado na alma, perder a razão para deixar o Espírito de Deus derramar um bálsamo na sua alma e curar essas feridas aí que estão abertas e sangrando. Pastor, mas ele me violentou. Perdoe. Eu fui injustiçado. Perdoe. Pastor, mas é muita injustiça. Perdoe. Nós não temos outra alternativa, nós não temos outra opção a não ser perdoar aqueles que nos têm ofendido. Porque se nós perdoarmos os pecados, ou a afronta, ou a ofensa daqueles que nos ofendem, o nosso Pai Celestial também nos perdoará. Mas se nós não os perdoarmos, o nosso Pai não nos perdoará. Pastor, mas o que fizeram comigo foi algo muito truculento. Se você guardar, é só você que perde. Deixa eu te perguntar. Você vai bem em todos os seus relacionamentos? Você consegue se relacionar abertamente com todas as pessoas? Você consegue se entregar a uma aliança, a uma amizade, a um relacionamento, a uma liderança, sem ficar na reserva, se guardando, se protegendo de Deus, sabe lá o quê? Feridas na alma, pessoas machucadas. Preste atenção, querido. Quem guarda ressentimento é quem perde. E quem ofendeu, pastor? Quem ofendeu, às vezes, não vai sofrer da mesma forma que o ofendido vai sofrer. Eu posso dizer que o Senhor já me curou de muitos desses problemas. Preste atenção. Eu tinha uma necessidade extrema de ser aceito. Isso fazia com que eu me tornasse chantagista. Talvez este seja o seu caso. Eu fui muito rejeitado. E por ser muito rejeitado, então eu queria de todas as formas ser aceito. Tinha uma necessidade de ser aceito. Então eu me tornei chantagista. De que forma, pastor? Oferecendo às pessoas alguma coisa em troca da aceitação. Oferecendo carisma, carinho, oferecendo cuidado. Mas não é porque eu amava as pessoas, é porque eu queria que elas me aceitassem. E em troca dessa aceitação, que eu fui muito rejeitado, eu também comecei a me adaptar a todo tipo de ciclo de amizade. Então eu estava no meio das pessoas que usavam droga. Eu ia usar droga porque eu queria ser aceito por aquele grupo. Estava no meio das pessoas que faziam uma determinada atividade, eu ia fazer aquilo. E quando eu cheguei na igreja, eu percebi que os mais aceitos eram aqueles que tinham destaque. Líderes, pastores. Então eu quis ser, a início, de princípio, quis ser alguma coisa, não porque eu amava pessoas, mas porque eu queria ser aceito pela igreja. Quantos líderes nós não temos no nosso meio, que na verdade só querem ser aceitos por pessoas? Não ama a célula, não ama a vida, não ama pregar o evangelho, não ama nada. Só quer ser aceito. Ferida na alma. Precisa ser curada. As mulheres, vai chegar uma certa fase da vida que vai começar a oferecer o que tem para ser aceita. Eu quero ser aceita pela minha roda de amigos. E nós vemos jovens e adolescentes se entregando à vida sexual antes do tempo, só para ser aceita. Ferida na alma. Nós precisamos de cura, irmão. E uma vez que eu confessar e for confrontado pela palavra, eu vou começar a ter atitudes contrárias.
Sabe qual que é a atitude? Presta atenção, irmão. Eu sei de dezenas de pessoas que falam mal de mim, que me criticam, que não me aceitam. Pessoas de fora, mas principalmente pessoas dentro da igreja. Eu lembro-me que hoje, é menos, mas eu lembro que quando eu cheguei aqui, no começo, muitas pessoas, irmãos, que se reuniam, faziam reuniões à beira da mesa para falar mal de mim. Preste atenção. Já não me ofende mais. Eu já não fico mais deprimido. Eu já não tenho a necessidade de ser aceito por todos. Sabe por quê? Porque a minha alma foi curada. Acredite, irmão. Existe um nível de vida que você vai conseguir se relacionar com transparência com todo mundo, sem se ofender mais com ninguém. Tem pessoas que às vezes chegam para desabafar para mim e falam, pastor, é assim, 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 assim. Não quero que o senhor fique ofendido. Não vou me ofender. Porque Deus oferece cura na alma. Preste atenção. Hoje é a noite de ceia do Senhor. É exatamente o momento de cura. É exatamente o momento de você rever os seus traumas, as suas mágoas e começar a resolver esses problemas. É a hora de você arrancar a casca da ferida, irmão. É hora de você arrancar a casca da ferida, colocar isso para fora. Porque você depende de bons relacionamentos. Quantos estão aí? Abre a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios. Nós já vamos à ceia do Senhor. Eu quero te mostrar apenas 2 textos aqui. Rapidamente. Falando sobre o mesmo assunto, indo para a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo de número 11. É o texto que fala da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11. Verso de número 23. Texto que nós lemos costumeiramente, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e deu graças, e o partiu, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de soar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por causa disso, por causa do quê? Porque não discernem o corpo do Senhor. Há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Olha para mim. Há em nosso meio muitos fracos, crentes doentes e crentes que estão dormindo. Sabe por quê? Porque participa da mesa do Senhor sem discernir o corpo. Pastor, como assim? Abre a sua Bíblia lá em Mateus 26. Corre comigo lá. Mateus 26. Mateus no capítulo de número 26. Mateus 26, verso de número 26. Mateus 26, 26.
há em nosso meio muitos doentes, muitos fracos, muitos que dormem, porque não discernem o corpo. Mateus 26 diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei e dou-lhe todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos... Diga assim, para a remissão dos pecados. Diga assim, o sangue de Jesus é para a remissão dos pecados. E o corpo? Para que serve o corpo? Jesus não disse. Ele disse assim, olha, só isso aqui é meu corpo que é partido por vós. Não disse nada. Quando ele deu o cálice, ele disse assim, olha, isso aqui é meu sangue que é derramado para vós, para a remissão dos pecados. Então nós sabemos que o sangue é para... E o corpo? É para quê? Por isso que há muito entre nós fracos, doentes e alguns que dormem. Sabe por quê? Porque não entenderam para que serve o corpo. Não discernem o corpo. Quantos querem saber para que serve o corpo? Você quer saber para que serve o corpo? Então abre a sua Bíblia em Isaías 53. Isaías, capítulo de número 53. Verso de número 4 em diante. Isaías 53, verso de número 4 em diante. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí. Nós vamos discernir o corpo do Senhor hoje. Diz assim, Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelas feridas feitas no seu corpo, nós fomos sarados. Sabe para que serve o corpo de Cristo? Para cura. Porque as nossas enfermidades estavam no corpo dele. O castigo que nos traz a paz estava no corpo dele. As nossas dores. Quando fala dores, não está falando de dores físicas. Fala, sabe do quê? Dessa dor que você tem na alma. Dessa ferida na alma. Pastor, eu queria muito me livrar disso. O que eu faço? O corpo de Cristo vai sarar você. O corpo de Cristo vai curar você, não apenas das suas enfermidades físicas, mas também das dores na sua alma. Sabe por que tem pessoas doentes na igreja? Porque não entenderam que o corpo de Cristo é para sarar. Sabe por que tem pessoas fracas na igreja? Porque não entenderam que Ele levou as dores sobre eles. Sabe por que tem pessoas que dormem? Pessoas que estão dormindo com relação a Deus? Porque não conseguiram discernir o corpo de Cristo. Preste atenção. Nós vamos participar do sangue de Jesus para a remissão dos nossos pecados. Mas primeiro, vamos participar do corpo dele, que vai sarar as nossas feridas, que vai curar as nossas enfermidades e que vai sarar a nossa alma. Agora olha para mim, irmãos. Preste atenção aqui. Eu quero que você entenda algo. Tem muitas pessoas que não entenderam que momento que é esse ainda. Tem pessoas que quando o pastor fala, vem para frente, vamos tomar a ceia, vem como se fosse mais um ritual religioso. E não é. Você tem que vir para cá sabendo que você vai participar do corpo do Senhor Jesus Cristo, que vai sarar as feridas da sua alma, que vai curar as suas enfermidades, que vai sarar você. Você vai participar do sangue de Jesus, que vai cobrir os seus pecados, que vai limpar você e vai te purificar. Então preste atenção. Esse não é um momento de irreverência. Esse não é o momento de você ficar conversando, batendo papinho com seu amigo.
Não é o momento de você ficar preocupado com o celular que está vibrando no bolso. É o momento de você vir para cá e se entregar completamente diante do corpo e do sangue de Jesus. Não é o momento de você ficar curioso, ver o que está acontecendo. É o momento de você olhar para você. A Bíblia diz que nós temos que, cada um tem que olhar para si mesmo. Vou olhar para quê, pastor? Eu vou olhar para a enfermidade que está no meu corpo físico. Eu vou olhar para a ferida da minha alma. E vou participar do corpo do Senhor, porque eu sei que esse corpo é o que levou a minha enfermidade, é o que levou a minha dor, é o que vai trazer a minha paz. É o corpo de Jesus Cristo. Quantos estão aí? Pastor, eu estou ferido na alma, o que eu faço? Essa é a hora de você abrir o seu coração diante dele, diante do corpo do Senhor.